TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando aqui mais um De Bem com o Pão. Hoje viemos até Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, aqui no templo. Estamos hoje aqui na sala, uma sala muito legal. Gostei, adequada, né? A sala das crianças, que assim seja a nossa alma, né? Assim seja o nosso espírito, como crianças. A gente é obediente que nem crianças, assim, né? Temos uma sala adequada para obedecer ao Senhor aqui e trazer para você as novidades, trazer para você hoje. Matheus Pires está aqui com a gente, vai levar para você um pouquinho mais de tudo que o material do Senhor acrescentou na vida dele, as experiências que ele tem tido. O Matheus, na igreja de Novo Hamburgo, atualmente, né? Isso. Um ano já ou não? Um ano e pouco já. Um ano e uns meses. Está aqui na liderança de um exército. Do Exército da Águia. Olha aí, então, hoje nós temos bastante assunto para falar para você. Você é levita? Tá aí, vai pegar dicas hoje aqui com o Matheus, né? Para você que é liderança, vai pegar algumas dicas com o Matheus também, né? E você que tá aí, é discípulo de Cristo, vai aprender assim como o Matheus tem aprendido através dos ensinamentos do Senhor dentro do material da editora Evento Sul. Matheus, tamo aí, casa é tua, tamo aqui em Novo Hamburgo, né? O Matheus que tá aqui com os pés aqui firmados na rocha nesta cidade, contar um pouquinho para nós do que o Senhor tem trabalhado aqui com esse povo, aquilo que tu sentia aí à disposição, o povo do Senhor aí tá aí para ganhar um pouquinho mais, que em nome de Jesus o Senhor nos use, né, Matheus? Para que você aí seja acrescentado com um pouco mais daquilo que o Senhor tem para falar contigo. Às vezes uma palavrinha, né, Matheus? Uma frase, daquela, liguei, acendeu uma luz aqui, que eu não tinha me ligado, tu já tinha ouvido muita ministração sobre isso, mas não liguei. Bastou uma frase ali, despertou, e aí acende o fogo do Espírito Santo em você, e aí só daí queima tudo que é carne, e a gente vai crescendo em espírito. Em nome de Jesus, que assim seja para você e para nós aqui hoje. Amém. Não é o que assim o Senhor tem trabalhado, né? Logo quando o irmão me ungiu ali para assumir a liderança, né, do Exército da Águia, ficou uma coisa assim que eu me lembro que foi falado numa ministração, né, que Deus ele não chama quem é capaz de fazer a obra do Senhor, ele chama, né, ele capacita aquele que ele escolheu, aquele que ele chamou, aquele que ele abençoou, né? E ele usa qualquer um, não importa o que a pessoa tem, os atributos, as habilidades, as qualidades, Deus capacita, ele molda, ele acrescenta, ele traz o que a pessoa vai precisar para fazer desenvolver o seu trabalho com Deus, né? E o Senhor tem dado assim, né, acrescentado assim uma coisa assim que é apacentar assim, né, vem causas, aparecem coisas na nossa vida em que tu tem que lavar os pés dos teus irmãos, né? E no Exército da Águia isso tem acontecido, né? Vem muita gente faz perguntas, tem dúvidas, né, a respeito da área do louvor, a respeito de algum material, né? Como é que eles se portam, digamos, na área do louvor quando eles são chamados para cantar num palco, num púlpito, eles vêm perguntar, né? E eu indico para eles, vão escutar um material do kit, né, do kit Levita, e que é muito importante e que eu aprendi muito sobre aquilo ali, né? São duas coisas muito interessantes que precisam para o levita, né? Que é a sua consagração e a sua técnica, né? Há pouco, agora à tarde, nós tínhamos aqui aula de violão, né? E aí uma pessoa perguntou assim sobre isso e eu comentei exatamente o que a gente está comentando aqui agora, sobre o quão importante é eu sempre estar acrescentando alguma coisa na minha parte técnica, se eu toco um violão ou um teclado, ou qualquer instrumento que eu for, uma percussão, né? Alguma coisa eu tenho que acrescentar naquilo ali. E não só isso, né? Que é o fator mais importante é tu estar consagrado com Deus, né? Para Deus poder te usar,
para Deus poder... não pode ter nenhuma barreira te impedindo de poder tocar no coração de uma pessoa, de poder ministrar e transmitir o que Deus quer naquele momento, né? Talvez, né, muitas pessoas perguntam só a respeito de louvores, e esse louvor, e aquele dá para tocar, não dá para tocar, né? Às vezes Deus quer mudar, às vezes Deus quer falar com uma pessoa que está ali no ambiente que não é o louvor que tu estava pensando que tu ia cantar, né? E o Senhor traz aquela letra ali e tu vai ter que cantar, e aquela pessoa vai ser alimentada, ela vai ser ministrada, né, no seu interior, porque só a música em si, ela não tem palavras, ela não ministra muita coisa. Ela só é uma forma assim mais amorosa de Deus falar com a gente para romper algumas barreiras na nossa alma, na nossa mente, porque a gente é meio frio, né? A gente é resistente assim às coisas de Deus. Aí quando vem um louvorzinho a gente relaxa, né? Então aí pode notar, os louvores da igreja são todos tirados da Bíblia, né? Todos tirados da Bíblia. E então é a palavra sendo pregada ali para a pessoa, e a pessoa acaba recebendo aquilo em melodia, né? Quem não gosta de uma coisa mansa, né? Mais agradável assim. E eu vejo assim, que bom isso, né? Que Deus criou para a gente poder se alimentar dele dessa maneira. E na parte técnica, às vezes um dedinho a mais, uma notinha que tu aprende que é diferente, um ritmo, né? Porque a igreja, ela é rica nisso, os louvores da igreja, né? Ela é rica nisso. Ela é rica em estilos, tem bossa, tem um pop, tem uma balada, tem, né, um mais agitado, um mais meloso, assim, mas todos, né? É muita riqueza o que tem na igreja, né? E não só isso, como também, né, no Exército da Águia, tem a parte do teatro, né? Há pouco tempo também nós tivemos um teatro aqui em Novo Hamburgo. Eu assisti, viu? Muito legal foi o teatro, realmente. Se eu não me engano, assim, era um foco evangelístico. Como é que era a missão? Assim, tinha um foco do teatro interagir com o povo? Sim, era no começo, ele era um teatro evangelístico porque fala sobre a porta estreita, né? Então, mas também tem a segunda parte, né? Porque ela foi feita em duas partes. A primeira é quando a pessoa se depara com a verdade de Deus. Alguns aceitam, outros não, é o livre-arbítrio de cada um. Mas aqueles que acabam entrando por essa porta estreita têm um trajeto para percorrer, né? Um caminho. E esse caminho, assim como a porta é estreita, ele também é estreito o caminho, né? Então é difícil de continuar e perseverar. Então tu tem que lutar, tem que buscar força no Senhor, fortalecimento em Deus para tu continuar aquele trajeto ali. E então acontecem certas coisas na nossa vida em que a gente acha que não avança. A gente se prende àquilo e não avança. E essa segunda parte do teatro chamou muito atenção a isso. Às vezes a gente reclama muito, murmura muito, se coloca contra outra pessoa, né? E ele é teu irmão, e nós estava passando também ali sobre... que foi falado ali sobre uma palavra que está lá em Salmos 133, que fala sobre aquela palavra que é quão bom é e agradável viverem unidos os irmãos, né? Então, se eu não amo o meu próximo, né? Se eu não tenho prazer de estar com ele aqui na terra, como é que eu vou ter prazer de um dia? Porque um dia eu vou morar com ele eternamente. Então eu tenho que já pedir para Deus colocar esse sentimento dentro de mim, né? Porque esse sentimento ainda não tem dentro de nós. Ainda a gente não consegue suportar o nosso próximo e aceitar da maneira que ele é. Né? Respeitar as limitações dele, os defeitos, olhar assim, porque todos nós temos falhas. A primeira coisa que vem na tua cabeça é condenar e acusar o outro, né, Marcelo? Então, é uma luta, assim, e o teatro, ele foi uma bênção, né? Porque acabou não só aqui, como surgiu um arranjo de Deus, né? Que nos levou para uma denominação, e essa denominação quis que nós fôssemos lá apresentar, e a gente foi lá apresentar esse teatro, né? E eles amaram, gostaram muito da palavra, e foi a palavra pura transmitida, né? E até era uma campanha que eles estavam fazendo de batalha espiritual. E aí eles abriram assim, disseram, não, eu dou espaço para vocês abrirem, apresentarem o teatro de vocês, porque depois vai ter um pregador, né? Um pregador que foi chamado, e esse pregador depois ele disse assim, nossa, se acabasse a reunião aqui no teatro, eu já poderia ter ido embora, porque eu recebi a minha bênção, né? Então, às vezes, é por meio dessas formas que Deus tem, que é teatro, música, ou até uma ministração, um CD, um DVD, um livro que tu lê, que Deus quer falar contigo. De alguma maneira, ele está batendo a porta do teu coração para poder te convencer de alguma coisa. E ele muito trabalhou em mim, né? Porque no teatro eu acabei sendo evangelista, né?
E eu tenho essa dificuldade, assim, de evangelizar. E ali o evangelista, ele abordava todo mundo que vinha na frente, ele não desistia, ele estava assim, né, sempre firme com Deus, né, algo que às vezes falta para nós. A pessoa dizia, não, eu não quero, não é isso que eu quero. E ele, tudo bem, então tá. Partia outra pessoa na frente, ele ia para outra pessoa, né. E é assim que nós temos que ser vivos, alegres, né, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos libertou da multidão de pecados que a gente vivia, né, nos tirou assim, da perdição, né, irmão. Mateus, mas eu queria voltar um pouquinho também ao louvor. Vamos afundar um pouquinho mais esse assunto aí, que eu vejo assim que o louvor, no movimento que a gente tem aí, é muito legal, porque as pessoas vão se achegando, né? E bem como tu disseste assim, ó, foi chamado, às vezes não tem todo aquele talento, mas vai desenvolvendo, né? Como tu diz assim com relação à liderança, eu vejo também muito nos levitas, né? Assim, ó, eu tenho uma vontade, então tenha vontade e se coloca na vontade de aprender, tá firme, já tá mais do que meio caminho andado, né, para ser um levita na casa do Senhor. Exatamente. Aí depois vem todo esse estudo que a gente tem através do CD Levitas. Mas assim, eu sempre falo aqui, e como me falta o talento, o dom e algumas coisas mais com relação a ser levita, né, eu vou mais pelo levita em questão de ser um adorador do Senhor, né, nisso eu me coloco lá à disposição do Senhor, se ele assim me permitir, tô dentro, né. Mas aquela questão, Mateus, assim, ritmo, nota, que a gente disse assim, pode estar o louvor, né? E a gente vê, às vezes, que tem pessoas que já eram usadas com esse ministério lá fora, né? Antes de vir para o movimento, já cantavam, já tocavam. Então, e às vezes vem com estilo. A pessoa vem tocar um louvor, mas tu vê que dá aquela puxada pro sertanejo. Ela vem tocar daquela puxada pro samba, né? E aí tu fica lá, mas pode isso? Como é que funciona, né? Queria que tu pudesse dar uma explanada um pouquinho nesse assunto aí, daquilo que tu já ganhou do Senhor para compartilhar com a gente. Eu vejo assim, né, irmão? Também do que eu aprendi do material, né? Que esses variados ritmos, né? Eles transmitem algo para ti, né? Os ritmos mais calmos, assim, eles conseguem te ministrar mais espiritualmente. Eles conseguem tocar mais o teu espírito, né? Por exemplo, o sertanejo, ele usa a parte média, parte aguda, né? Então, ele consegue mexer um pouco com a tua alma, ele consegue mexer, como romper barreiras dentro de ti, dentro de mim, né? Por exemplo, um violino, um instrumento, assim, ele consegue tocar lá, tu sente lá no fundo ele tocando, assim, Deus rompendo alguma coisa. Aquelas notas graves, elas já rompem barreiras no nosso corpo, né? Algo que parece que nós estamos, assim, que vibra, assim, que parece que tem algo que nos aprisiona, que nos deixa muito frio, muito parado. Daí, às vezes, precisa agitar, porque daí a pessoa, ela tá tão mal, assim, que ela precisa realmente de uma chacoalhada, né? Então, vem essas coisas. Os ritmos, quanto a ritmos, assim, eu vejo que são essas pessoas que trazem isso e acrescentam isso. Eu acho que é Deus usando elas para acrescentar, porque, né, claro, a gente não pode imitar algo que está no mundo, a gente não pode tentar, então agora nós vamos imitar tudo que está no mundo, né? Vamos fazer uma balada agora, não, também não é uma festa cristã, assim, algo que seja assim, e já vai perder o foco, porque o nosso foco é a gente ser transformado, e a parte da música é a forma de falar com a gente. Então, os ritmos tem ritmo que transmite alegria, tem ritmo que já te consegue tocar para tu te arrepender em alguma área, né? Tem ritmo que realmente ele começa a ministrar tão bem aquela mensagem da letra para ti que tu renova a tua mente, tu já passa a mudar assim o teu pensamento. Mas realmente tu escuta esse louvor, mas realmente acontece isso com a minha vida, né? Eu me lembro que tinha um louvor que eu acabei escutando, né, que falava de orgulho versus ego, o título do louvor, né, e ele dizia assim: livra-me, Senhor, de ser Senhor, né? Então, às vezes, a gente acaba sendo Senhor de nós mesmos, sendo que a gente já confessou Jesus como nosso Senhor e Salvador, e daí tem uma parte que dizia assim: só quero receber e nada dar. Então era uma ministração aquilo ali, uma mensagem que estava sendo passada do que realmente a gente é,
né? E aquilo ali eu pensei, pá, então é isso que eu faço. Porque eu enxerguei isso em mim, que muitas vezes eu não procuro me doar para as outras pessoas. Eu procuro sempre reter, né? E quanto ao talento e aos dons, né? É interessante a pessoa sempre buscar se aperfeiçoar. Porque até eu, assim, né? Hoje eu sei mais de um instrumento, mas no começo, né? Meu pai, assim, ele dizia, isso aí não vai tocar nunca, né? Isso aí não vai aprender. Ele dizia assim, né? Mas não me desmotivou isso aí, porque o que eu gostava era de cantar e de louvar, assim, mas não é esse tom que tu tem que estar cantando, se tu tá tocando errado, e daí, danado, eu tô adorando a Deus, sabe? Tu tem que, como tu disse, eu tenho que adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? O Espírito tem que estar louvando através de mim. Eu não posso estar querendo apresentar um ritmo diferente, para poder eu me aparecer e demonstrar meus talentos. Não é isso que eu tenho que transmitir para as pessoas. Eu tenho que transmitir o Espírito para as pessoas, né? Porque ele nos cura, ele nos transforma, ele nos liberta de muitas coisas, muitas prisões emocionais, prisões mentais que as pessoas ficam assim, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela estava estudando psicologia e uma das piores coisas que tinha para o ser humano, né, umas doenças que eles têm, é ser preso, ter uma prisão mental, né? Ser aprisionado por um pensamento e aquele pensamento não te solta. Tu é escravo daquilo. Então, através, às vezes, de uma música, ele consegue soltar essas coisas dentro de ti, né? Do ouvir. Então, era isso. Olha só, eu quero também aproveitar aqui e dizer assim, eu falei ali dos ritmos, né? Não que eu estou dizendo que não é que os irmãos cantam sertanejo ou que cantam samba, né? Uhum. Mas é como eles já têm lá uma tendência, fica parecido, né? Porque eles já cantavam antes, né? Fica parecido. Então a gente vê o irmão cantando, mas isso parece o ritmo tal, mas é o louvor, né? Ele está cantando um louvor, está tocando um louvor, mas que a gente vê que aquilo está ali no irmão, porque ele tem aquele talento aflorado lá, né? E a gente tem que tocar realmente o louvor com os ritmos que o Senhor nos deu aí, pra gente estar tocando, e a gente vai, como tu disse, aprimorando. Se, né? Deus trouxe esse irmão pra cá, e ele tem esse talento, e ele tá no nosso meio, e ele trouxe essa novidade, por que eu não vou aceitar? Se Deus está usando ele, está acrescentando letras e melodias e harmonias para ele nesse estilo, né? Daqui a pouco esse estilo vai ainda falar comigo, vai me tocar, e eu tenho que aprender a gostar disso. Né? Eu tenho que aceitar, né? Eu tenho que aprender isso. Mas é difícil. Não, tu tem que aprender, tem que acrescentar, não pode ficar parado, né? Tem que crescer, né? É isso. E os louvores são uma benção. Testemunhou aqui de um louvor, vou testemunhar de um louvor também. Tem um louvor que o Senhor me disse assim, a letra diz, a minha graça te basta, né? Aquele louvor quebrava comigo, né? Porque eu queria vir para a igreja, porque eu queria ser acrescentado pelo Senhor, né? Se agora sim, né? Eu já era uma potência no mundo, mas o Senhor, agora eu vou deslanchar. E aí o Senhor disse, a minha graça te basta. Aquilo quebrava, né? Mas glória a Deus por isso, né? Hoje nós estamos aí, né, Matheus? É isso aí. Vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida, logo depois do intervalo, hein? De bem com o pão.